Presidente, a gravação foi iniciada. Ok. Também já iniciei minha gravação. Bem, colegas, bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da segunda turma ordinária da 4ª Câmara da segunda sessão do CARF, do período da manhã, do dia 1º de setembro de 2020. Participarão desta sessão de julgamento os conselheiros Luiz Henrique Dias Lima, Gregório Heckmann Júnior, Márcio Augusto Sequef Salem, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Cláudia Borges de Oliveira, Dene Medeiros da Silveira e, excepcionalmente, em relação aos itens 28 e 29 da pauta, participará da sessão de julgamento o conselheiro Virgílio Canzino Gil, suplente convocado para participar no lugar da conselheira Renata, que manifestou impedimento em relação a esses dois itens, itens 28 e 29 da pauta. Então, o conselheiro Virgílio vai participar, então, em relação a esses dois itens, no lugar da conselheira Renata. Tá? Renata, então, você pode, então, tomar um cafezinho, tal, fica à vontade. Assim que a gente terminar o julgamento desses dois itens, a gente chama você para a reunião, ok? Tá bom, ok. Então, tá joia. Colegas, nós vamos começar pelos itens 28 e 29 da pauta, para já que tem uma substituição de conselheiro, a gente já resolve essa questão e já, inclusive, já libera o conselheiro suplente, né? Então tá, colegas, os itens 28 e 29 da pauta, só uma pergunta, Virgílio, você está aí com acesso à pasta T, né? Sim. Já está. Os seus votos já estão disponíveis lá, né, Gregório? Eu não abri aqui a pasta T, deixa eu ver aqui. Bem, a gente tem sustentação oral, né, nesse caso. Só um instantinho, Gregório. Só um pouquinho, Gregório. Em relação aos itens 28 e 29 da pauta, como bem alertado pelo Gregório, nós vamos ter uma sustentação oral gravada, tá? É um vídeo. Então, nós vamos fazer assim. Gregório, você faz a leitura do relatório, se puder fazer um resumo do relatório, a gente agradece, faz um resumo do relatório, e aí na sequência eu libero o vídeo aqui, eu transmito o vídeo da sustentação oral, e depois do vídeo você daí dá a sequência ao voto, pode ser então, né? Gregório, então, pode iniciar a leitura do relatório, como eu falei, se puder fazer um resumo, a gente agradece, aí na sequência eu já faço a transmissão da sustentação oral. Pode começar então, Gregório. Só uma curiosidade, é uma sustentação oral para os dois itens, ou cada item vai ter uma sustentação oral ouvida? Olha, pois eu acho que no caso são dois processos da mesma empresa, em princípio é uma sustentação oral de 15 minutos, eu não vi o vídeo, eu não sei como é que é o vídeo, né? É um vídeo só para as duas, talvez seja um vídeo de 15 minutos. Tá? Então pode começar, Gregório. Ok. Item 28 da pauta. Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 11ª turma da DRJ de São Paulo, consubstanciado no acórdão 16.33.323, folha 78, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo. Nos termos do relatório da recolhida da decisão, tem-se que trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa retrocitada, referente a contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa, incidente sobre a remuneração paga a segurados
contribuinte individuais, não declaradas em GFIP e não recolhidas relativas às competências de janeiro e fevereiro de 2004. O relatório fiscal informa que o valor originário de crédito apurado corresponde, em cada competência, ao montante das contribuições sociais devidas incidentes sobre os valores pagos de prêmio, não considerados pelo contribuinte como incidentes de contribuições para a Previdência Social. Regulamento cientificado da lavratura da auto-infração, a depugnação, como julgado em pelo DRJ, nos termos do acórdão já referido, conforme emenda abaixo reproduzida, e aí está a emenda da decisão de primeira instância. Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a contribuinte interpôs o recurso voluntário de folha 119, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos: decadência do direito à lavratura da auto-infração, ilegalidade da incidência de juros sobre multa de ofício, ilegalidade da utilização da taxa Selic. Sem contrarrazões, é o relatório, presidente. Ok, Gregório. Eu vou fazer a transmissão agora, colegas, do item da sustentação oral referente aos itens 28 e 29 da nossa pauta. Só um instantinho. Veja, nas últimas duas vezes que eu fiz transmissão de sustentação oral, deu um problema aqui na transmissão, que foi o seguinte, ó, quando eu iniciei a transmissão, que na verdade é um compartilhamento de tela, eu deveria assistir a sessão, a sustentação oral junto com vocês, aconteceu o seguinte: eu dei um comando aqui, a sustentação oral foi para vocês e eu não vi. Aí, depois de alguns minutos, ela apareceu para mim e reiniciou para todo mundo. Eu não sei por que aconteceu isso. Vamos torcer que não faça isso, tá? Mas se acontecer, vai ser isso, tá? Ela vai, depois de um tempo transmitindo para vocês, ela vai reiniciar. Eu preciso saber o que está acontecendo, até agora eu não descobri. Eu vou, então, fazer o compartilhamento. Só um instantinho. Ó, vou compartilhar. Conselheiras, senhores conselheiros, aqui temos 2 processos administrativos. Deni, tá sem som. Então não é só eu que estou percebendo que está sem som. Achei que era só eu. Não, o início da sustentação deu para ouvir, agora está sem som. Isso. Legal. Observe que se trata de tributo lançado por homologação em que o contribuinte efetuou o pagamento do tributo. Não por outra razão, consta no processo de... Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu vou fazer de novo, tá? Remover o vídeo. Agora apareceu para mim. A sustentação oral apareceu para mim também, mas sem som. Deixa eu ver. Então deve ser isso. Quando começou com som e não aparecia para você. Quando voltou a aparecer para você, voltou o som da sustentação oral dela. Quer tentar? Vamos tentar mais uma vez. Eu vou tentar de novo aqui. Só um instantinho. Vamos lá, vai começar. Senhoras conselheiras, senhores conselheiros, aqui temos 2 processos administrativos relacionados à contribuição social. Senhoras conselheiras, senhores conselheiros, aqui temos 2 processos administrativos. Caiu o som. Tá com som? Não tá. Eu não tô com som também. Somente, bem, você está sem microfone. Somente você pode lançar esse link, compartilhar, ou outro conselheiro pode? É isso que eu vou fazer. Deixa eu tirar aqui as... O Márcio tem uma noção, pelo menos melhor do que eu, de informática. Talvez ele consiga ver o que é, se quiser mandar para ele. Remover.
Tá, removi o vídeo. Colegas, eu ia passar para o Gregório. Pode ser para você, Márcio? Você que é o profissional da área de informática? Pode. Onde é que fica o vídeo? Você está com o teu e-mail aberto? Tô. Tá, então eu vou passar para você por e-mail rapidinho. Eu vou passar aqui por e-mail. Eu acho que tu não vai conseguir, ele deve ser um arquivo muito grande para tu passar por e-mail. Não, eu vou te passar o link. É o link. Aí você vai abrir no YouTube. É o YouTube. E aí eu não ouço o... É para todo... Pois é, que estranho. Agora faz um teste antes, Márcio. Quando ele passar o link para você, clica aí só para você, espera, sei lá, 1 minuto, assim, 30 segundos para ver, porque começa, quando quem disponibiliza para a gente, compartilha, começa, a gente escuta, mas segundos depois o áudio cai. Vê se para você sozinho aí o áudio cai ou não. Tá. Opa. Só um pouquinho, Márcio, estou encaminhando. Tá bom. Ó, eu estou encaminhando para o Gregório e para o Márcio, tá? Se não der certo com o Márcio, vamos tentar com o Gregório. Aí vamos ver se alguém consegue. Chegou aí, Márcio? Firma. Ainda não. Chegou. Aí, Márcio, funciona assim, ó. No canto inferior esquerdo e no canto inferior direito da tela do Jitsi tem 3 pontinhos. Você clica ali nos 3 pontinhos e você vai na opção que está bem no meio das opções, tem a opção compartilhar vídeo do YouTube. Aí você vai ali na opção compartilhar vídeo do YouTube, coloca o endereço e clica em compartilhar. É bem simples. Vamos lá, vamos testar então. E aí, quando começar o vídeo, pessoal, todo mundo desliga o microfone. Quer dizer, acho que você tem que manter ligado. Você está compartilhando? Uhum. Senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Está silencioso para mim. Para vocês tem som? Fevereiro de 2004. O cerne do prazo decadencial. Márcio, pode... Não tem som, Márcio. Conselheiras, senhores conselheiros, aqui temos 2 processos administrativos relacionados à contribuição social, parcela patronal, referente ao período de janeiro a fevereiro de 2004. O cerne da discussão reside na verificação do decurso do prazo decadencial, o prazo que possui a autoridade fiscal para constituir o crédito tributário. Isso porque a DRJ entendeu que haveria, nesse caso, a incidência do artigo 173, inciso 1º do Código Tributário Nacional, ao invés do artigo 150, parágrafo 4º do mesmo diploma legal. Observe que se trata de tributo lançado por homologação em que o contribuinte efetuou o pagamento do tributo. Não por outra razão, consta no processo de final 2009-46, página 168, e processo final 2009-91, página 142, a comprovação de que o contribuinte efetuou o pagamento da contribuição no referido período. Note-se ainda que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, nessa situação, ainda que o contribuinte efetue o pagamento parcial, há incidência do artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional. Igual entendimento é replicado pela Câmara Superior desse Tribunal Administrativo. Além disso, esse também é um entendimento contido na súmula 99 do CARF. Por assim dizer, voltamos aos dados envolvidos no caso. O contribuinte é notificado em 31 de dezembro de 2009. Por assim dizer, a autoridade fiscal poderia ter lançado créditos tributários referentes a até 31 de dezembro de 2004. Ora, no caso trata-se de janeiro a fevereiro de 2004. Portanto, mostra-se inequívoco que houve a decadência do crédito tributário e não poderia ter procedido à lavratura do auto de infração. Ademais, ainda que a título exclusivamente de argumentação,
cabe ressaltar que mesmo a incidência do artigo 173, inciso 1º do Código Tributário Nacional foi equivocada, na medida em que o primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ser efetuado, é exatamente o mês subsequente àquele em que é feito o pagamento. Isso porque, nesse caso, há o pagamento mensal dessa contribuição. Portanto, mesmo a aplicação do 173, inciso 1º do Código Tributário Nacional implicaria reconhecimento de decadência do crédito em questão. Por essa razão, eu gostaria de aproveitar apenas para a leitura da súmula 99 desse CARF, segundo a qual, para fins de aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado, recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se refere a autuação, mesmo que não tenha sido incluída na base de cálculo deste recolhimento parcela relativa à rubrica especificamente exigida no auto de infração. Por assim dizer, o contribuinte requer que os senhores cancelem o auto de infração e declarem a sua nulidade. Agora pode isso. Ok. Então deu certo, gente. Conseguimos, todo mundo ouviu direitinho. Eu também ouvi, só os primeiros segundos ali eu não ouvi, mas na sequência eu já consegui ouvi praticamente integral a sustentação oral. Você viu, Virgílio, como é que é essa sistemática? A gente pega umas situações assim não esperadas, né? Mas dessa vez a gente conseguiu fazer a transmissão. Na outra vez deu uns probleminhas até. Mas está muito bom. Tá bom, então. Então, Gregório, pode então passar a leitura do voto agora. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, deve, portanto, ser conhecido. Conforme exposto no relatório supra, trata-se de predicados de auto de infração com vista à exigência de contribuição previdenciária correspondente à parte da empresa, incidente sobre remuneração paga a segurados contribuintes individuais não declarados em GFIP e não recolhidas relativas às competências de janeiro e fevereiro de 2004. De acordo com a fiscalização, os fatos geradores das contribuições previdenciárias, que fazem parte deste processo, tiveram origem em pagamento de prêmios por intermédio de cartões fornecidos por empresas especializadas. A contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende em síntese a decadência do direito à lavratura do auto de infração, a ilegalidade na incidência de juros sobre a multa de ofício e a ilegalidade da utilização da taxa Selic. Passemos, então, à análise das razões de defesa objeto do recurso voluntário. Da decadência. Neste ponto, a recorrente defende que, como se observa pela leitura da decisão recorrida, a DRJ entendeu não ter havido decadência em relação aos fatos geradores de janeiro e fevereiro de 2004, pois a contagem do prazo decadencial seria regulada pelo disposto no artigo 173 do CTN. Prossegue afirmando que, segundo os outros julgadores, a contagem do prazo decadencial pelo artigo 150, parágrafo 4º do CTN só deve ser observada na hipótese de ter havido recolhimento antecipado das contribuições devidas pelo contribuinte. Tal entendimento, contudo, não merece prosperar. Isso porque não é o fato de ter ou não havido pagamento antecipado do tributo que determina a modalidade de seu lançamento. O que efetivamente determina a modalidade do lançamento é a legislação tributária, e não o caso concreto, sobretudo na hipótese de lançamento por homologação, se houver a previsão de que o sujeito passivo deva efetuar o pagamento. Então, essa é a discussão, né? A esse respeito, dois aspectos devem ser considerados: o prazo e o termo inicial para a contagem da decadência. Aí que eu vou falar da súmula vinculante número 8, do disposto no artigo 173 do CTN, a previsão de 150, parágrafo 4º, o entendimento já consolidado do STJ em sede de recurso repetitivo, segundo o qual, na hipótese de lançamento por homologação e havendo antecipação do recolhimento do tributo, aplica-se o disposto no 150, parágrafo 4º. E aí, digo lá, destaque, é primordial verificar a existência ou não do pagamento a fim de ser fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem do prazo decadencial. No caso concreto, a contribuinte,
mesmo entendendo ser prescindível a demonstração do pagamento para atrair a aplicação da regra prevista no susodito parágrafo 4º do artigo 150 do CTN. Então, esse foi o que ela defendeu em sede de impugnação. Ela defendeu a decadência pelo 150 parágrafo 4º, independente de demonstrar ou não o efetivo recolhimento, antecipação do pagamento. Aí a DRJ, como não houve essa demonstração da antecipação do pagamento, aplicou um 731, a contribuinte no recurso voluntário reitera esse entendimento dela, de que é prescindível essa demonstração do pagamento, porque o lançamento de promulgação é determinado pela legislação, mas apesar desse entendimento dela, ela trouxe aos autos, junto com o recurso voluntário apresentado, as guias de previdência social GPS de folhas 169 a 172, todas com a devida autenticação bancária do pagamento, referentes às competências de janeiro e fevereiro de 2004, correspondentes ao recolhimento da contribuição previdenciária da empresa, código 2100. Neste aspecto, tendo em vista que o lançamento tributário só se considera definitivamente constituído após a ciência do sujeito passivo da obrigação tributária, artigo 145 do CTN, que no caso concreto ocorreu no dia 31 de dezembro de 2009, resta configurada a perda do direito de ofício constituir o crédito tributário objeto do presente processo, referente às competências de janeiro e fevereiro de 2004, em face da consumação da decadência nos termos acima declinados, restando prejudicado assim a análise das demais razões recursais. Conclusão, ante o exposto, voto no sentido da provimento ao recurso voluntário, extinguindo o crédito lançado, vez que integralmente atingido pela decadência. É como eu voto, presidente. Ok, Gregório. Gregório, isso aqui não é caso de enquadramento de trabalhador como segurado individual, é só pagamento por meio desses cartões Incentive House, né? Isso. Não, esses pagamentos, que não foi informado no GFIP, foram esses pagamentos, né? Esses pagamentos que não foram informados, né? Tá. O lançamento foi no último dia do prazo, dia 31 de dezembro. Nossa, bem... colegas, alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? É só... Pode falar. Ela não trouxe esses comprovantes lá na impugnação, trouxe só agora depois, mas eles foram recolhidos antes do procedimento fiscal, ou foi, Gregório, você lembra se eles conseguiram? Foram recolhidos na época, Uhum. Beleza. Tá sem áudio, bem. Ligar aqui. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Alguém diverso do voto do relator? Né? Então tá, eu também acompanho, então... Gregório, peraí, só um minuto. Pode falar. Luiz Galés. Você viu a data do recolhimento, hein, Gregório? Autenticação. Tá aqui. Não, tranquilo. Eu vou acompanhar o relator. Ok, então. Então, todo mundo acompanha o relator. Então, colegas, em relação ao item 89 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. A decadência foi alegada no recurso, né? Tanto é que foi na sustentação oral lá, tratou disso, né? Então tá, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Esse foi o resultado do item 28. Pode, então, o item 29, vocês prestaram atenção se a advogada fez referência aos dois processos? Fez, né? Então tá. O outro processo é a mesma situação, Gregório? Isso. Tá, então pode, então, falar, então, sobre o item 29 da pauta agora. Pode falar. Tá dando um chiado. O que diverge do item 29 e do item 28, aqui no item 28 é a parte da empresa, aqui é a parte dos contribuintes individuais, mas sobre o mesmo pagamento de prêmios, né? E aí a alegação da empresa
em sede de recurso é exatamente a mesma também. Ela alega a decadência, ilegalidade da incidência do juros sobre a multa de ofício e a ilegalidade da utilização da taxa Selic. Em relação à decadência, o que acontece? Aí eu faço, de novo, o mesmo histórico, vou falar da súmula vinculante número 8, do artigo 173 do CTN, do 150, parágrafo 4º, do entendimento consolidado do STJ em sede de recurso repetitivo. E aí, aqui em relação à conclusão desse ponto da decadência. No caso concreto, a contribuinte, mesmo entendendo ser prescindível a demonstração do pagamento para atrair a aplicação da regra prevista no susodito parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, trouxe aos autos, junto com o recurso voluntário apresentado, as guias da Previdência Social GPS e folhas 169 e 172, todas com a devida notificação bancária do pagamento referente às competências de janeiro e fevereiro de 2004. Ocorre, entretanto, que referidas GPS correspondem ao recolhimento da contribuição previdenciária a cargo da empresa, código 2100, sendo certo que o presente lançamento, conforme já exposto linhas acima, refere-se à exigência de contribuição previdenciária correspondente à parte dos segurados contribuintes individuais. Neste aspecto, em face da ausência de comprovação de pagamento antecipado, não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância, que concluiu pela aplicação, no presente caso, do disposto no artigo 1731 do CTN. E, ao se aplicar o disposto no artigo 1731 do CTN, ao presente aí, constata-se que não há neste qualquer competência fulminada pela decadência, uma vez que a competência mais antiga objeto do lançamento aqui é janeiro de 2004, correspondendo ao primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso, janeiro de 2005, sendo que a decadência para lançar esta competência somente ocorreria em 1º de janeiro de 2010 e que a Constituição do Crédito Tributário se deu anteriormente a tal, mais especificamente em 31 de dezembro de 2009. Então, não estou acatando a alegação de decadência. E os outros dois argumentos da incidência dos juros de multa e da taxa Selic, todos eles são objeto de súmula CARF, enunciado de súmula número 4 do CARF, enunciado número 5 e enunciado número 108. Então, estou negando o provimento a recurso voluntário nestes dois pontos também. E a conclusão, presidente, voto no sentido de negar provimento a recurso voluntário. É como eu voto. Ok, Gregório. Só um instantinho, colegas. Só um pouquinho. No início da sessão de julgamento, o meu sistema está todo meio lento ainda, tem que ir com calma, daqui a pouco ele aquece e vai embora. Colegas, em relação ao item 29 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Ninguém gostaria de fazer nenhum comentário? Alguém diverge do voto do relator? Ninguém diverge do voto do relator. Então, em relação ao item 29 da pauta, ficará assim o voto, a decisão. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Importante destacar que os itens 28 e 29 da pauta são do contribuinte Itaú Vida e Previdência S.A. Tá? Então, em relação a esses itens, 28 e 29, da Itaú Vida e Previdência S.A., ficou assim. O item 28, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Em relação ao item 29, ficou assim, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. É isso aí. Ok, colegas?
Virgílio, obrigado pela sua presença, e eu até esqueci de falar no início, você é sempre bem-vindo à nossa turma, quando a gente precisar, se puder, a gente vai ter as portas abertas para você. É sempre prazeroso participar dessa turma, porque a gente acaba sempre aprendendo algo mais. Muito obrigado, um bom dia e um bom trabalho aos meus companheiros. Obrigado, um abraço para você, tudo de bom. Até mais. Colegas, então podemos chamar a Renata para voltar à sala. Eu mandei uma mensagem para a Renata, mas ficou só um risquinho aqui no meu WhatsApp. Será que ela está... Querem tentar mandar uma mensagem para ela? Já falei com ela. Ah, é? Beleza, então. Enquanto a Renata não vem, me dá só um segundinho, colegas. Ah, a Renata está ali já. Só um instantinho, colegas. Viu, Renata? Foi bem rapidinho. Então tá, colegas, fizemos então os itens 28 e 29 da pauta. Vocês perceberam que eu repito muitas vezes, né, o número do item, o nome do contribuinte. Eu percebi, até conversando com a Rose, que em alguns processos, na primeira sessão virtual que tivemos, na primeira reunião virtual, eu não enfatizava tanto, e às vezes eu falava meio baixo o som, e às vezes não estava muito claro, assim, dava para perceber, mas não estava muito claro, e daí eu passei a enfatizar várias vezes, para deixar bem claro que nós estamos julgando o item tal do contribuinte tal, para não ter dúvida, sabe? Então tá, fizemos os itens 28 e 29 da pauta, agora a gente vai dar continuidade à nossa sessão de julgamento, seguindo a ordem da pauta, ok? Lembrando só, como eu já tinha sido alertado, os itens 12 e 13 da pauta, eles vão ter acompanhamento da advogada do contribuinte, tá? Que são os itens da Via Engenharia, tá? Os dois itens vão ser acompanhados pela mesma advogada, tá? Mas daí quando chegar na hora a gente avisa aí o Marco Antônio para ele chamar a advogada para nossa sala. Então tá, colegas, a gente vai dar sequência agora pelo item 1 da pauta, lembrando que os primeiros itens da pauta, os 15 primeiros itens por aí, são itens que saíram em julho com vista, tá? Então a gente vai dar sequência então por esses processos sendo com vista. Vamos começar pelo item 1 da pauta, de relatoria do conselheiro Rafael. O item 1 é do contribuinte Davi Li Min Yang. Esse processo é aquele processo que saiu com vista por conta do endereço da intimação. Rafael, eu vou passar a palavra. Você só faz um resumo. Esse caso, eu acho um caso que a turma lembra bem. Você só faz um resumo, daí a gente já pode passar para a votação, tá bom? Pode começar. Então tá. Gente, realmente, esse caso é uma discussão que nós tivemos sobre a intimação do contribuinte da decisão da DRJ. Ela foi para o endereço que não é o endereço dele cadastrado na Receita Federal, e aí, no primeiro momento, até eu tinha entendido como intempestivo o recurso. Depois, reanalisando tudo, eu entendo que como foi um erro na intimação,
a gente tem entendimento que se aplica, aqui no caso era o artigo 214, parágrafo 1º do CPC, de 73, porque na época era o código vigente na época, então seria o primeiro momento oportuno do contribuinte se apresentar nos autos, tá? Eu vou então ler rapidinho o relatório aqui e a gente já passa pro voto, tá ok? Antes de você seguir para o voto, Rafael, deixa eu só fazer, porque até eu acho que eu tinha manifestado interesse de pedir vista no dia. Deixa eu só fazer eu fiz umas anotações aqui. Bem rápido. Quer que eu vou ler o relatório? Aí você vai no voto, quer ver? Não, é que você já tinha lido o relatório aquela vez, a gente pediu vista para... Nesse caso aqui, colegas, foi assim, ó. Na capa do processo consta como endereço Salvador Cardoso, número 68. Na capa do processo, Salvador Cardoso, número 68. Tá? Na impugnação e no recurso, o contribuinte diz que ele mora na Castro Alves 488. Até aí tudo bem, porque o que importa para a Receita é o endereço que está lá na base de dados. Então, constava na capa do processo, um auto de infração, Salvador Cardoso, 68. Aí, o advogado do contribuinte, ele carregou os autos, uma petição que ele apresentou lá na Justiça, pedindo restituição de bens, de coisas apreendidas. Ele trouxe para os autos do advogado do contribuinte uma petição, e nessa petição, o advogado informa como endereço do contribuinte, como endereço residencial, domicílio do contribuinte, Alameda Santos 224. Alameda Santos 224. Então, veja, na capa do processo era Salvador Cardoso 68. Nessa petição que o advogado apresenta é Alameda Santos 2224. Aí, veja, a fiscalização, então, quando mandou o resultado da lição per instância, a ideia, pelo que eu percebi, da fiscalização era mandar para Alameda Santos 224, que é, inclusive, o endereço que consta na intimação. No termo de intimação consta esse endereço. Só que se vocês olharem no envelope, acho que foi até o Gregório que alertou para o envelope, na época, não lembro. Se vocês pegarem o envelope, está assim, Salvador Cardoso, que é o endereço, o nome da rua que consta na capa do processo, só que na capa do processo consta o número 68. E nessa informação que o advogado trouxe é a Alameda Santos 2224. O que constou na capa do envelope? Na etiqueta do envelope constou Salvador Cardoso, que é o nome da rua que está na capa do processo, e 2224, que é o número que está no endereço que o advogado passou. A impressão que dá é que foi um erro lá, a pessoa misturou dois endereços. E aí, com certeza, o envelope não foi para o contribuinte, não foi, deve ter retornado, não tem os autos o motivo do retorno, mas diz que retornou, e aí a fiscalização, então, fez a intimação por edital. No meu ponto de vista, realmente é uma falha de intimação, né? Uma falha de intimação, e aí o Rafael entende que, nesse caso, o comparecimento espontâneo do contribuinte supre essa falha na intimação, e você está, então, reconhecendo, conhecendo todo o recurso, né? Essa é a situação. Alguém quer fazer mais algum comentário? Não, né? Então tá. Rafael, pode então passar para o voto, então. Ok. Bom, vamos lá. Primeiro houve uma alegação de fechamento de defesa. Eles alegaram como preliminar. Analisando os autos, eu vejo que não teve. Até porque ele justifica que toda a documentação, tudo que ele teria de argumento, teria sido objeto de uma ação de busca e apreensão. Então ele não teria, ele alega que ele teria pedido judicialmente a liberação dos documentos e não foi liberado, então ele não teria como provar ou desconstituir o lançamento. Então ele alegou como fechamento de defesa, que eu nego provimento nessa alegação, tá? Posso passar, né?
No mérito, o mérito é o acréscimo patrimonial descoberto. Eu trago a fundamentação do artigo 806 e 807 do decreto 3.000/99, justificando. Aqui eu destaco a questão do termo. Tendo transcorrido um longo período sem qualquer informação tenha sido apresentada, estudamos outros meios de provas para fins de constituir da continuidade da ação fiscal. Assim, nos serviços da declaração de imposto de renda da pessoa jurídica da empresa acima citada, CNPJ tal, da qual o contribuinte é sócio e a qual declarou como sendo a origem dos rendimentos isentos não tributários e sujeitos à tributação exclusiva, que apresentou com comprovação através do comprovante de rendimentos pagos e retenção de imposto de renda na fonte, lá no calendário 2000, folhas 83. Inicialmente, analisando esse comprovante, apresentado no que tange ao título declarado como correção monetária FIR, contabilizado em 1994 e pago em 2000, no valor de R$ 213.144,84, item 7 do referido comprovante, folha 83. Parece-nos que a legislação do imposto de renda requer a abertura do título lucro inflacionário, no caso de haver saldo credor de correção monetária, que poderá ser realizado posteriormente, conforme reza o artigo 456 e 459 do regulamento. Conforme se pode observar, as folhas 144 a 204, compostas pelas threads do sistema IRPJ, referentes às declarações de imposto de renda da pessoa top Rio Incorporador CNPJ tal, desde o ano 94 até 2000, não se observa valores para lucro inflacionário, sugerindo não espelhar exatamente os valores declarados comprovante de rendimentos pagos às folhas 83. Ainda, no que se refere ao valor R$ 338.485,73, declarado como rendimento sujeito à tributação exclusiva, com valor bruto de R$ 423.107,16, menos o imposto de renda, no valor de R$ 84.621,43. DARFs e anexos, deixamos de considerá-lo como rendimento pelo fato de não haver na declaração de imposto de renda da empresa em qualquer pagamento a título de juros de capital próprio para o fiscalizado, como mostra a 1.200 da tela, 1.200 da tela de consulta do sistema IRPJ, conforme declarado pela empresa em foco. Tá? Então, conclui-se por seguinte, que a presunção legal de renda é do tipo juris tanto, relativa, ou seja, cabe ao contribuinte a comprovação da origem dos ingressos ocorridos em contas correntes. Ou aí eu trago aqui o artigo 36 da Lei 97/84/99, que fala cabe a ele, né? Verifica-se, então, que a lei, ao prever a hipótese de incidência, não estabeleceu o requisito de se comprovar a origem dos valores que justificaram o acréscimo patrimonial que, no presente caso, embora tenha o contribuinte demonstrado uma simplória e peculiar relação para com a origem dos valores, tem-se que a composição do patrimônio que se justificou o pagamento não tem um condão de prova, vista a ausência de lastro de tais valores, conforme destacado no relatório fiscal acima. Ainda, as provas apresentadas pelo contribuinte não denotam documentação capaz de provar o alegado na impugnação e recurso. Assim, volto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, mantendo o lançamento. Faço o exposto, volto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto. Ok, Rafael. Colegas, em relação ao item 1 da pauta, do contribuinte Davi Lin Min Yang, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Não? Ninguém? Alguém diverge do voto relator? Também não. Então, em relação ao item 1 da pauta, ficou assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos passar agora para o item 2 da pauta, de relatoria do conselheiro Márcio. É um item que também saiu com vista em julho. Em julho, ele saiu com vista coletiva, tá? O Francisco pediu vista, saiu com vista coletiva, e naquela sessão, inclusive, o Gregório manifestou a intenção de dar uma estudada no processo, né, Gregório? Gregório, você gostaria de começar, de falar alguma coisa, de fazer algum comentário? Na verdade,
presidente, acho que o Márcio tem que fazer, rememorar até o caso, porque o Luiz não participou daquela sessão de julgamento. Ele estava sendo substituído pelo Marcelo, então acho que o Márcio... É verdade, foi numa segunda, tá certo, foi numa segunda-feira, tá certo. Então tá, vamos fazer isso. Na verdade, a gente tem que fazer esse resumo em todos, né, porque todos de julho, né, nós temos que rememorar quase todos eles, né. Márcio, então faz um resumo para nós do relatório e um resumo do voto, sabe? Ou se quiser ir direto para o voto, mas contextualiza para nós a situação para a gente poder votar, então. Tá bom, então, presidente, os processos de 2 a 8 se referem todos a compensações da Unimed de Bauru Cooperativa de Trabalho Médico, que se trata de uma cooperativa de serviços médicos que está tentando se valer do direito de aproveitar a retenção para compensar créditos próprios, previsto no artigo 45 da lei, esqueci o número da lei, eu estou aqui de cabeça, da lei 8.541. Tá, então são 8 processos, se refere a declarações de compensação, não se refere, portanto, a lançamento de imposto retido na fonte. Vamos sintetizar o caso para o que Luiz saiba. Desses 8 processos, existem 2 tipos de acusação fiscal para ter rejeitado o direito creditório do contribuinte. O primeiro deles seria de que planos de pré-pagamento, ou seja, quando a cooperativa atuasse não em atos cooperados, mas como operadora de plano de saúde, ela não faria jus a esse tipo de retenção, essa modalidade de retenção, consequentemente não poderia requerê-la em declaração de compensação. Este é um ponto que está em 4 processos. Tem um outro ponto que está em 6 dos 8 processos, que é a falta de discriminação hábil da retenção nas faturas de serviço, na modalidade custo operacional ou pós-pagamento. Eu vou fazer uma leitura breve do voto, porque é um processo grande, para contextualizar o colega Luiz e também a turma. Então, como eu recordei aqui no início do voto, a não homologação das declarações compensadas, na verdade, declarações de compensação, ser compensadas também, está fundamentada em 2 argumentos. Em se tratando dos pagamentos efetuados na modalidade de pré-pagamento, não estariam submetidos ao regime do artigo 45 da Lei 8.541. Com relação aos pagamentos efetuados na modalidade de custo operacional, não houve discriminação dos custos e das despesas envolvidas, nem a especificação de quais serviços foram prestados, de modo que o conjunto probatório não permitiu identificar em que incidiu a retenção na fonte, se naqueles ou outros custos, despesas e taxas de administração de fora da sistemática em análise. Fazer um voto longo, curto, o artigo 45 é assim enunciado. Estão sujeitas à incidência do imposto de renda na fonte alíquota de 1,5% as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição. Então, você tem aí um triângulo, você tem as pessoas jurídicas que contratam as cooperativas, elas remuneram as cooperativas, elas retêm 1,5% das cooperativas, em relação aos serviços pessoais praticados pelo último vértice do triângulo, os associados daquelas, ou colocados à disposição. E essa retenção que acontece no primeiro laço, ela pode ser aproveitada para compensar o pagamento efetuado a pessoas que prestarem serviço. Então, na verdade, a tendência dessa legislação, a ideia da legislação é tornar neutra a retenção, porque a cooperativa é beneficiada pela Constituição Federal, os atos, na verdade, não a cooperativa, mas o ato cooperado. E aí a gente continua na leitura. Eu trago a Política Nacional de Cooperativismo, que é a Lei 5.764, e estabelece o que é o ato cooperativo, que é aquele praticado entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas, e pelas cooperativas entre si, quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. No parágrafo único, o ato cooperativo não implica operações de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. Contudo, dentro da atividade praticada pela recorrente, a prática de atos não cooperados, tais como o pagamento efetuado por contratos com preços pré-estabelecidos, que é o pré-pagamento, no teor da comentada
a Lei 9656, que eu citei mais adiante. Eu trago uma decisão, um resto do STJ, que ele, ao discutir a matéria, ele está aqui tratando especificamente de RPJ, CSLL, PIS e COFINS, mas ele explica aqui no parágrafo 2º da ementa que o fornecimento de serviços a terceiros não cooperados e o fornecimento de serviços a terceiros não associados inviabiliza a configuração como atos cooperativos. E no parágrafo 4º, as operações realizadas com terceiros não associados, ainda que indiretamente em busca da consecução do objetivo do objeto social, consubstanciam atos não cooperativos cujos resultados positivos devem integrar a base de cálculo do imposto de renda. Trago aqui as intimações em que a fiscalização ela requereu que o contribuinte segregasse os atos cooperados daqueles atos não cooperados, que são aqueles a valores pré-determinados ou fixos. Trago também a solução de consulta COSIT 25/2013, que se ela não nos vincula de modo algum, ela, ao menos ela é didática para a compreensão da matéria. Deixa eu continuar. E aí eu concluo, presidente, ele invoca também a IN 1234 de 2012, aí eu aplico a IN 480 de 2004, artigos 25 e 26, que eram aplicados, aqueles que regulamentavam a situação fática à época do fato gerador. Explico aqui, aí que detalha muito bem como deve ser realizado o procedimento no caso de discriminação, como deve ser realizado também no caso das cooperativas médicas. É muita coisa. Até que eu chego no final, falo que a inteligência da norma não diverge da argumentação, mas a reforça. Repete a sistemática do artigo 45, naturalmente, do artigo 45 da Lei 8415, enquanto o parágrafo 1º revela qual deverá ser o tratamento referente aos serviços fornecidos por não cooperados ou não associados, hipótese comum se tratando de planos de assistência à saúde, tendo tratamento diferenciado, a começar pelas alíquotas e códigos de receita que deverão ser informados nas declarações prestadas à RFD. O parágrafo 2º estabelece a obrigatoriedade da fatura de discriminar quais são os serviços prestados por cooperados e associados, aqueles fornecidos por não cooperados ou não associados. E, por fim, o inciso 2º do artigo 26 especifica a norma para cooperativas de trabalho médico, que é o caso concreto. Quanto ao fim, a expressão colocados à disposição se refere exclusivamente aos associados da cooperativa. Então, quando ele menciona que são serviços pessoais praticados por associados ou colocados à disposição, ele está querendo mencionar colocados à disposição por, minha interpretação é essa, por membros associados da cooperativa. Então, em resumo, até para o Luiz, mas principalmente para o Luiz, mas para toda a turma, entender a diferença do ato cooperativo, meu voto, então, ele me exclui-se nisso, o ato cooperativo do ato não cooperado, do ato não cooperado, é o ato cooperativo que é albergado pela Constituição Federal, não ato não cooperado, e eventual tratamento favorecido ao ato cooperado acabaria provocando um defeito no princípio da isonomia, já que quando a Unimed de Bauru, no caso concreto, atuasse como operadora de plano de saúde, ela teria vantagens que outras operadoras de plano de saúde que não são organizadas em cooperativa não teriam. Então, nesse primeiro ponto, que eu acho interessante votar, até porque o processo é muito complexo, são 2 pontos bem complexos, eu abro Vênia para comentários ou já para voto, Dênia? Você prefere fazer uma votação, então, fracionada, isso? Eu vou perguntar para o Gregório, que é o que pediu vista para estudar o caso, se ele preferir, se ele quiser que eu continue, eu posso continuar também. Porque foi pedido vista. Você acha necessário, Gregório, na sua opinião, fazer uma votação parcelada, não? Não. Eu vou continuar, então, a leitura. No outro ponto, Dênia, a gente está tratando, então, segregou o ato não cooperado, não admitiu dentro da compensação do meu voto. O ato cooperado, a priori, se admite. Então, portanto, a retenção e a compensação destes. E eu, inclusive, estava muito inclinado a acolhê-la. Só que eu comecei a estudar, em vários processos, ele apresenta as faturas de serviço com as quais ele pretende demonstrar a efetiva retenção. A gente precisa primeiro fazer um preâmbulo que é diferenciar o lançamento do direito da análise do direito creditório. No lançamento, o fato constitutivo é típico da fiscalização, então ela que tem que se municiar de todos os elementos necessários para consecução, para caracterizar a ocorrência de fato gerador em todas as suas dimensões.
Na análise do direito creditório, a situação muda, porque o fato constitutivo é do contribuinte. Ele que tem que provar a certeza e a liquidez do seu direito creditório. Nesse caso concreto, embora certo o direito creditório, ele não me parece líquido, pelo menos não analisando essas faturas de serviço. Eu trouxe aqui, nesse processo, eu trouxe um exemplo de uma fatura, mas nos outros vão ter naturalmente os exemplos de cada fatura. Quando a gente analisa essa fatura de serviço, eu espero que vocês estejam olhando, isso é só um exemplo dentro do processo, esse processo tem 3 faturas, ele fala aqui, serviços cooperados. Aí fala aqui do lado, demonstrativo de faturamento. Talvez exista ou não um documento que dê subsídio a esse, que se chama demonstrativo de faturamento, mas não há nos autos. Ele tem esse valor, 264 mil, e sobre esse valor incidiria 1,5%. Só que quando a gente vai lá para baixo, a gente vai ver IR, a alíquota de 1,5%, a base é 171 mil. E essa base, ela é a mesma base do INSS. E não me parece haver nenhum motivo explicando dentro dos autos por que o serviço cooperado é 264 mil e por que a base do IR é 171 mil. Um lado meu, e aí isso é até bom, eu já tenho esse processo, julguei esse processo há 4 meses, eu já reli ele 2 vezes, então relendo ontem também eu pensei nisso. Um lado meu acredita que talvez o contribuinte não tenha outros documentos além desse, ele deve ter aqueles relatórios particulares, mas já tem mais de 14 anos, ele deve ter aqueles relatórios particulares que deram subsídio a essa fatura. E a gente poderia entender que, então vamos aceitar o valor mais baixo, que é o valor que está especificado de IR. Se a gente aceita, se a gente reconhece a compensação do IR a 1,5% de serviço cooperado, a gente poderia aceitar o valor mais baixo que está na fatura. Por outro lado, a gente também poderia não acolher pela ausência de liquidez. E não me parece ser líquido essa fatura. Eu não consigo, infelizmente, por mais que eu quisesse enxergar na fatura, eu não consigo enxergar liquidez no direito do contribuinte ou meios de apurar de uma maneira justa. Eu poderia ir pela base mais baixa, consequentemente, não sei se eu estaria prejudicando ou não o erário nesse sentido, mas aí eu me filio ao que diz o artigo 170 do Código Tributário Nacional, que é que, nesses casos, o ônus é do contribuinte, ele que tem que especificar a certeza e a liquidez do direito creditório que postula contra a Fazenda, e por mais que eu fique meio titubeante em relação a essa fatura, que é o único documento que traz aos autos, que especifica quais são os serviços cooperados, ainda assim eu a rejeito, presidente. E aí eu especifico isso no voto, eu falo ônus da prova, eu falo sobre o artigo 170, mas eu não vou entrar em minúcias agora, que, como eu falei, é um voto grande. E está à disposição do contribuinte para ler, para rebater, e também dos conselheiros para estudar. É isso então, né, Márcio? É isso, né? E, colegas, então, em relação ao item 2 da pauta do contribuinte Unimed de Bauru, o conselheiro relator, então, está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Esse processo saiu com vista em julho, a vista foi convertida em vista coletiva, na época, inclusive, o Gregório manifestou a intenção de dar uma estudada no processo. Então, Gregório, gostaria de fazer algum comentário? Pode começar. Tá, vamos lá. Eu vou voltar bastante no processo, apesar da clara exposição do conselheiro relator. O que acontece? Aqui a gente está falando de um caso de glosa de compensação de R-fonte de cooperativa de trabalho. Então, e o Márcio já tinha destacado isso na sessão de julho. A cooperativa, ela recebe, né, as receitas e rendimentos dela, das pessoas jurídicas. Aí, sobre esse pagamento, a pessoa jurídica que paga para a cooperativa retém imposto de renda, e quando a cooperativa tem que pagar para os seus cooperados, para os seus associados, ela também tem que fazer a retenção, e aí nos termos do 45 da 8.541, acho que é essa lei, ela pode fazer essa compensação. E assim foi feito. Então aqui são 3 declarações de compensação, que vai dar um total de 265 mil que foi compensado. E aí o que é que a unidade de origem falou lá para indeferir, não homologar essas compensações? Eu estou aqui no despacho decisório.
ele traz aqui a fundamentação legal, o artigo 45 da 8.541, o artigo 652 do RI, lá de 99, vigente à época, traz aqui até aqui um dispositivo da IN 900, que regulava aqui o pedido de restituição, ressarcimento e compensação, mas que nem aplicava, porque essa IN 900 é de dezembro de 2008, a compensação foi apresentada em maio de 2008, anterior à SN, mas isso aqui não interfere, enfim. E aí diz aqui a autoridade administrativa, né? Da leitura dos dispositivos transcritos acima, constata-se que incide o IRRF nos pagamentos efetuados à cooperativa de trabalho por pessoas jurídicas em decorrência de serviços pessoais prestados por associados daquela ou colocado à disposição. O imposto retido poderá ser compensado com o imposto retido por ocasião dos pagamentos aos associados da cooperativa. No caso em análise, a interessada pleiteia exatamente a compensação do imposto retido pelas pessoas jurídicas com o imposto que cabe a ela reter quando do pagamento aos seus associados. Esta regra é especial com relação à geral, que determina que a compensação do IRF se dê no âmbito da apuração do RPJ quando do oferecimento das receitas correspondentes. A especialidade da regra visa ao desenvolvimento das cooperativas de trabalho com relação aos atos cooperativos, razão pela qual é necessário se identificar a natureza jurídica e fiscal dos atos praticados pela interessada, a fim de se verificar a pertinência da aplicabilidade ou não do artigo 652. Então, isso aqui, para mim, é um dos pontos mais importantes nessa análise desse processo, é porque o objetivo, eu sempre, quando eu olho uma norma, eu sempre busco entender qual é o objetivo da norma, né, qual a finalidade, a mis legis. Então, a especialidade da regra visa o desenvolvimento das cooperativas de trabalho em relação aos atos cooperativos. E o Márcio, conselheiro relator, ele falou mais de uma oportunidade agora aqui no pronunciamento dele, em atos cooperados e atos cooperados. E isso, para mim, é importante. E por que eu estou destacando isso? Porque o fundamento da unidade de origem, para não homologar as compensações, ele se embasa em dois fundamentos. Primeiro, na questão do pré-pagamento, e segundo, na descrição dos serviços prestados. Nesse primeiro ponto, que é a questão do pré-pagamento, e aí eu vou voltar para o dispositivo que regula essa matéria, que é o 45 da 8.541, e diz assim: estão sujeitas à incidência do imposto de renda, alíquota de 1.000%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas ou cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhe forem prestados por associados destes ou colocados à disposição. Caput. Aí o parágrafo 1º. O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou assemelhadas, com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos associados. Ponto. Em nenhum momento a norma que regula a matéria faz distinção acerca se as receitas e rendimentos auferidos pela cooperativa de trabalho se dão na modalidade de pré-pagamento ou pós-pagamento. Em nenhum momento. E aqui a unidade de origem, quando vai falar dessa questão do pré-pagamento, ele traz a regulação do plano de previdência e saúde, fala que a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a pós-pagamento estabelecido por prazo indeterminado. Ele fala aqui da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a formação do preço pré-estabelecido, quando o valor da conta-prestação pecuniária é efetuado por pessoa física ou jurídica antes da utilização das coberturas contratadas. Diz aqui a unidade de origem, deve-se, pois, concluir que as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas ou cooperativas de trabalho médico na condição de operadora de plano de saúde decorrência de contratos pactuados na modalidade de pré-pagamento, repito, não tem nenhuma distinção na norma que regula a matéria em relação a essa questão, que estipule o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante. Nesse caso aqui, e vou falar nisso mais lá na frente novamente, mas nesse caso, o contribuinte trouxe ao laudo mais de 3 centenas de informes de rendimento e de retenção na fonte, mais de 3 centenas. Se vocês acharem mais de 10 que tragam valores fixos pagos pelas pessoas jurídicas da cooperativa, eu não achei. Eu olhei as 300, não olhei as 300, mas eu olhei mais de 100. E nenhum deles, você tem lá os pagamentos mensais, né, no ano calendário. Janeiro, fevereiro, algum é um ano todo, em alguns informes são um ano todo, outros são alguns meses, mas enfim. Mas, assim, raros são os casos de informe de rendimento e que você tem coincidência de valor de um mês para o outro. E em nenhum caso você tem coincidência de valor em todos os meses do ano calendário fiscalizado. Né?
Então, se isso aqui se ele está falando que é pré-pagamento, que estipula o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, os informes de rendimentos demonstram o contrário. E outra, repito, não tem previsão na norma fazendo essa distinção que a autoridade administrativa fez. Então, esse aqui é um fundamento pelo qual a unidade de origem não homologou as compensações, né? O outro fundamento é a questão da descrição da natureza dos serviços. E aí, o que a unidade de origem fez? Com base, inclusive, nos relatórios que foi apresentado pelo contribuinte, a unidade de origem separou daquele total lá que foi compensado de 256 mil, 146 mil foi na modalidade de pré-pagamento. Então, só por isso aqui, porque é pré-pagamento, eu não vou homologar essas compensações. E os outros 109 mil, o contribuinte não demonstrou a natureza do serviço. E aí, como não demonstrou, ele também não homologou. E aí diz aqui a unidade de origem: os pagamentos efetuados na modalidade de pré-pagamento não se enquadram no disposto no artigo 45. Não tem nenhuma previsão nesse sentido. E aí prossegue: tais fatos encontram-se em total desacordo com o disposto pelo artigo 45 e seu parágrafo 1º. E aí eu vou pedir licença para ler mais uma vez o 45, parágrafo 1º, que diz: o imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos associados. Não diz nada. Não diz nada. Aliás, diz tudo. Tudo ao contrário do que a unidade de origem disse. Mas, enfim. E aí, avançando, esse colegiado baixou o processo em diligência. Isso foi na sessão de março de 2019, porque o contribuinte apresentou mais de 3 centenas de informes de rendimento e retenção, apresentou diversos contratos de prestação de serviço. A unidade de origem fala que não houve descrição da natureza de serviços, mas contrato é o que não falta. Fatura, foram poucas de fato, 3, 4, 5 foram poucas de fato, mas tem dezenas e dezenas de contratos celebrados com pessoas jurídicas diversas e os informes de rendimento. E aí, na resolução, na sessão de março de 2019, o então relator, o conselheiro Paulo, na época, ele faz aqui o destaque a esses documentos que foram apresentados pelo contribuinte, principalmente os informes de rendimento e de retenção, e aí destaca a legislação que trata especificamente desse documento. Ele traz aqui o artigo 55 da Lei 7.450, que diz: o imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica se o contribuinte possuir comprovante de retenção, e ele tem, nesse caso, emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. O artigo 815 do regulamento, que diz: as pessoas jurídicas que compensarem com imposto devido em sua declaração o retido na fonte deverão comprovar a retenção correspondente com uma das vias do documento, ok? E a Instrução Normativa 119 de 2000, artigo 4º, que diz: o comprovante anual de rendimentos pagos ou creditados de retenção de imposto de renda da pessoa jurídica será utilizado para comprovar o imposto de renda retido na fonte a ser deduzido ou compensado. Então, veja, os documentos que o contribuinte trouxe aos autos está exatamente de acordo com essas 3 normas que foram trazidas aqui na época em que o processo foi convertido em diligência. E aí, na resposta à diligência, e o conselheiro Márcio relator destacou isso na sessão de julho, a resposta nada mais fez do que acrescentar 3 linhas ao despacho decisório da unidade de origem, né? Então, assim, e em resumo, esse primeiro fundamento da unidade de origem para não homologar as compensações, porque os rendimentos seriam decorrentes de contratos celebrados na modalidade de pré-pagamento, não existe no meu entendimento previsão legal nesse sentido. Para mim, é você criar aqui uma regra que não existe na lei. E em relação à descrição dos serviços, qual é o meu entendimento? Como o contribuinte apresentou mais de 3 centenas de informes de rendimento e de retenção no imposto, analisando esses documentos, você vai ver que eles se referem a 2 códigos de receita. 2 códigos de receita. Um código de receita é o 1708. A descrição é remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica. Esse é o código de receita 1708. O outro código de receita, deixa eu pescar aqui, é o 3280, que a descrição é a seguinte: remuneração de serviços pessoais
prestados por associados de cooperativas de trabalho. No meu entendimento, esse código de receita aqui, informado pelas pessoas jurídicas que pagaram para a cooperativa, diz justamente a hipótese prevista no caput do artigo 45 da 8.541, que é justamente, deixa eu voltar lá, eu estou mexendo aqui a tela, pessoal, aí, estão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte alíquota de 1,5% das importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas ou cooperativas de trabalho, associações e profissionais assemelhados, relativas a serviços pessoais que lhe forem prestados por associados, destas ou colocados à disposição. Código 3280. Remuneração de serviços pessoais prestados por associados de cooperativas de trabalho. Então, presidente, eu vou divergir do relator a dar provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo aqui o crédito do contribuinte em relação... Aí você tem que cruzar, teria que ser feito um cruzamento, né? Porque foram, repito, mais de 3 centenas de informes de rendimento e retenção que foram apresentados pelo contribuinte, muitos referentes ao Código 1708, mas outros tantos referente ao Código 3280, que no meu entendimento é justamente a hipótese do artigo 45 da 8.541, e aqui eu trago um exemplo, por exemplo, tem uma fonte pagadora, que é o CNPJ 45032.406.000, contrário 14. O informe de rendimento dessa pessoa jurídica está na folha 228, são 3 pagamentos, janeiro, fevereiro e março, 3 pagamentos. Aí, e respectivos imposto de renda retido na fonte. O imposto de renda retido na fonte referente ao mês de janeiro é no valor de 490,17. Isso aqui é Código de Receita 3280. No valor de 490,17. Esse valor de 490,17 está na declaração de compensação, folha 8. O imposto de renda retido na fonte em relação a fevereiro, no valor de 467,28, está na declaração de compensação, folha 25. E o informe de rendimento em relação referente ao mês de março, no valor de R$ 14,48, está na declaração de compensação, folha 41. Então, isso aqui é só um exemplo. O meu provimento parcial é nesse sentido de reconhecer o crédito em relação ao imposto de renda retido na fonte, informado pelas fontes pagadoras no Código de Receita 3280. É como eu voto, presidente. Só 2 réplicas, Beni. Em relação a um esclarecimento, em relação ao 1708, é o Código Geral da Retenção. O Gregório falou bem, né, que tem o Código Geral, tem a regra geral de retenção e tem a regra específica. 3280 é a regra específica, que não foi aceita, não pelo fato de o casuísmo, mas por não ter discriminado, por não ter detalhado quais seriam os serviços prestados dentro da lógica da fiscalização, que era segregar entre pré-pagamento, que seria o quê? O pagamento mensal a um plano de saúde, por exemplo, então a gente paga X com um plano de saúde, ou pré-pagamento, não necessariamente é utilizado, e é isso, esse é o primeiro ponto. Agora, quanto à parte da norma não especificar, o artigo 45, de fato, ele não especifica, ele não fala pré-pagamento ou custo operacional, ele abre a margem à interpretação. Assim como, por exemplo, o artigo 17O da Lei 6.900 da Lei do ITR fala, é aberta a interpretação, a exigibilidade ou não do ADA, também aqui, porque essa lei visa proteger o ato cooperado. Quem está defendido dentro da Constituição não é a cooperativa per se, porque a cooperativa pode ter inúmeras atividades além da atividade de cooperativa, mas é o ato cooperado. E, nesse caso, a fiscalização entendeu que não seria um ato cooperado colocar à disposição ao mercado plano de saúde, pelo valor de pré-pagamento, ou um pré-pagamento, né, que você contrata e não necessariamente você utiliza. Então, era basicamente esses 2 apartes. Nesse primeiro aparte, eu só esclarecer o que é o 1708, no segundo parte, dizer que, de fato, não tem na norma, mas aí é um caso sujeito à interpretação, assim como também foi interpretado pelo STJ na hora que segregou na apuração do IRPJ, do PIS, da COFINS e do CSLL, os atos cooperados dos não cooperados. E aí ele abarcou essa diferença dentro do seu voto. Justamente, veja, a finalidade é proteger o ato cooperado, né? E quando você falou aí agora, repetiu, né, essa questão do pré-pagamento colocado à disposição, bem,
colocado à disposição, está na norma, está lá, é o final do caput do artigo 45. Aí você acrescentar a essa previsão modalidade de pré-pagamento, aí você está acrescentando uma informação que não está na norma. Esse é o primeiro ponto. O que o legislador, o aplicador da norma tem que buscar? Tem que ver se aquilo é uma receita decorrente de um ato cooperado ou não. Ponto. Se é pré-pagamento, pós-pagamento, assim, assado, aí é outra história que, para mim, extrapola o que está previsto na lei. Por isso, eu estou dando provimento parcial em relação ao Código de Receita 3280, apresentado em informe de rendimento e retenção do imposto de renda, né, que é um documento que tem força probante, não por isso o colegiado converteu o processo em diligência, mas aí dá 3 normas que demonstram o valor desse documento, e eu estou dando provimento justamente porque eu entendo que esses rendimentos decorrentes desse Código de Receita, informados por diversas pessoas jurídicas para a Receita Federal, se adequam à norma. Mas veja, Gregório, que o ato não cooperado, segundo a lei do cooperativismo, a Política Nacional de Cooperativismo, não implica operação de mercado. E quando você coloca o plano de saúde à disposição de mercado, você já está fazendo um contrato mercantil de compra e venda de plano de saúde, de adesão de plano de saúde. É daí que decorre toda a interpretação. Não é um acréscimo à norma, mas uma consequência da Política Nacional de Cooperativismo, de cooperativismo. Gregório, você está reconhecendo no teu entendimento, está dando parcial provimento, reconhecendo a compensação dos valores constantes no Código de Receita 3280, que é o código que a IN especifica só para lembrar que a IN, porque a IN fala isso também, claro, e é justamente por isso que o segundo ponto eu fiquei meio ainda balançado nesse ponto, é que a IN fala assim, no artigo 25 da IN, eu estou rolando aqui embaixo. Nos pagamentos efetuados às cooperativas de trabalho, associações, além das contribuições referidas no artigo 23, o imposto de renda na fonte alíquota de 1,5%, sobre as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados por seus associados, utilizando-se o Código de Arrecadação 3280. É isso que fala a norma, a IN, no caso. A IN, então, divide, né? Tem 2 tipos de retenção na fonte. Tem a retenção para cooperativas, para atos cooperados, em regra, e tem a retenção para atos gerais. Vamos colocar assim, atos gerais, ou não cooperados. Sendo que o fato dele não ter aceito o do ato cooperado foi aquele do segundo ponto, que é a não discriminação. Eu acredito que tenha sido a ótica do fiscal, o pensamento do fiscal tenha sido esse, que não houve discriminação a ponto dele poder se agregar de uma maneira certa e líquida qual seria o ato não cooperado, do ato cooperado. Esses valores de receita no Código 3280, eles estão em qual documento? DIF? Nos informes de rendimento, são 300... Estão em DIFs de terceiros, isso, o Gregório está certo, estão em DIF de terceiros. DIFs de terceiros. Isso. São 375 páginas de DIF de terceiros, das folhas 83 a 558. Considerando que são 8 processos, né? São várias competências. É porque o processo, na verdade, foram várias declarações em vários anos, então tem trimestral, aí tem outra apuração trimestral, aí vai ter um outro processo que é mensal, aí tem um outro processo que é mensal, é bem confuso. Eu poderia até ter feito um quadro resumindo os processos que ficaria mais simples no início, mas agora... Mas é isso, tem processo de janeiro de 2006, tem processo de um trimestre de 2007. Tá. Márcio, você mantém seu voto, isso? Mantém seu voto? Eu já apresentei 2 vezes, eu já pensei nele 2 vezes, eu já fiquei em dúvida 2 vezes, mas no fundo, né, a iliquidez não é culpa minha. Eu poderia baixar em diligência para juntar mais documentos, mas a diligência não se presta a sanear ônus da prova, né, quando o ônus for de uma das partes. Então, com os documentos presentes nos autos, eu entendo que não está, pelas razões que eu falei das faturas, né, não necessariamente da DIF, das faturas que não dividem,
Porque se eu fosse concordar com as GIFs, eu poderia estar indo contra o meu próprio raciocínio, que é o quê? O meu raciocínio é de que eu acho que o pré-pagamento é um ato não cooperado. E os custos operacionais, que é como ele denomina a modalidade de custo operacional, que é como está no contrato também da operadora, ele traz esse contrato, é o ato cooperado. Então, se eu fosse acolher o 3280, eu poderia estar também acolhendo alhos por bugalhos, em outros termos. Ok. Então tá, colegas, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. O Gregório fez uma manifestação, já adiantou o voto. O Gregório vai dar parcial provimento ao recurso voluntário, reconhecendo a compensação dos valores constantes das DIRFs que apresentam o Código de Receita 32080. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário em relação a esse processo? Colegas, eu vou fazer uma votação individual aqui, tá? Nesse caso específico aqui. Vocês só me dão 2 segundos, só o cabo do meu notebook de energia está fora dele, que agora que eu notei, deixa eu colocar aqui, só um instantinho. E, Gregório, só uma dúvida em relação a... Todos os outros seriam mesmo a decisão, né? É mais ou menos parecido com o que eu imaginei mesmo. Som, Deni. Ok. Já pensou ficar sem notebook por falta de energia? Tá tudo certo agora. O Luiz, você está aí ainda? Esperar o Luiz voltar ali. Só um instantinho, colegas. Cheguei chegando. A gente vai fazer, nesse caso, como vocês devem ter notado, na maior parte dos processos, eu tenho feito uma coleta geral de votos, perguntando se alguém diverge do voto do relator, mas esse é um caso um pouquinho mais trabalhoso, né? Processo em diligência, voltou, teve pedido de vista e tal. Então eu vou fazer uma coleta individual dos votos. E pelo que eu percebi, Deni, eu acho que é um primeiro, né? A gente está tendo vanguarda aqui no julgamento desse dispositivo. Então tá. Luiz, gostaria de fazer algum comentário antes de votar, Luiz? Não. Apesar assim, da complexidade da matéria, assim, e de ser complexidade não em termos de conteúdo, assim, da informação, mas de elemento de prova, do conjunto probatório, né? Eu acho que um voto é uma matéria assim, relativamente simples de se votar. Eu entendo que o relator ele foi bastante feliz na exposição dele, considerando até o enorme conjunto probatório que tem para se agregar e tudo mais. Eu acho que ele foi correto no ponto certo de segregar o ato cooperativo do não cooperativo. Eu estou vendo aqui um recurso extraordinário com agravo, 1.231.347, da relatoria do ministro Fachin, né? Que ele vai exatamente, quer dizer, no caso, até por uma questão de hierarquia, né? O Márcio vai exatamente na linha do ministro, quando ele diz que a caracterização de atos como cooperativos deflui do atendimento ao binômio consecução do objeto social da cooperativa e realização de atos com seus associados ou com outras cooperativas, não se revelando suficiente o preenchimento de apenas um dos aludidos requisitos. Já os atos não cooperativos são aqueles praticados entre as cooperativas e pessoas físicas ou jurídicas não associadas, tendo clara feição mercantil, gerando receita, faturamento e lucro, que torna possível a tributação de seu resultado. Note-se que, em relação aos atos não cooperativos firmados com terceiros, ainda que em benefício dos cooperados, a disciplina legal contempla sua plena tributação nos termos dos artigos 86, 87 e 111 do
todos da Lei 5764/71. Tais atos, porque foge à classificação das ações cooperativas, devem ser tributados, pois, caso contrário, permite-se-ia que o contribuinte utilizasse a condição de associado de cooperativas para oferir vantagem tributária que a lei não respalda. Em resumo, a essência das argumentações do relator é exatamente nessa linha de raciocínio desenvolvida aqui nesse recurso ordinário, com a qual eu concordo plenamente. Essa questão na linha de raciocínio que a fiscalização fez, até que no caso não foi nem a fiscalização, foi a tributação, né, que é um despacho decisório, que foi referendada pelo relator, é exatamente essa questão porque eu entendo, diferentemente do que o Gregório salientou, a questão do pré-pagamento, o pós-pagamento, isso para mim é relevante para a caracterização da tributação, sabe? Talvez até por isso que o artigo 45 da Lei 841, ele não especifica, porque no caso aqui o que se requer para definir essa tributacional é uma leitura sistemática da Lei 8541 com a Lei 5764, que é a lei de origem que define os atos cooperativos, os atos não cooperativos, ou atos cooperados, não cooperados, a depender da forma que a pessoa chama. E deve ter assim, como ponto principal, a Constituição Federal, né? Que o Márcio, de forma tangente, ele não citou exatamente o artigo, mas ele andou bem quando ele falou lá da questão ele não usa essa expressão, mas geralmente é o que se usa, é o dumping social, né? No caso, aí tem vários dumpings, pode ser o econômico, social, no caso que fere o artigo 170 da lei da Constituição, que fala da organização da ordem econômica, que é fundamental a gente apreciar essas coisas. Então, então nesse contexto aqui, eu entendo que eu voto com muita tranquilidade com o Márcio, tá? Muita tranquilidade. Ele fez um voto muito técnico, um voto que não é um voto fácil de fazer, até porque ele não teve nem referenciais no CAF, e para mim é um voto que não merece reparo. Eu vou acompanhar o relator, sim. Gente, a Renata caiu, presidente. É verdade. Com um elogio desse do Luiz, a Renata até caiu. E eu até posso dizer que o elogio foi de verdade, porque ele já está bem, né? A vista está bem, né? Leu bem o voto. Mas deu tudo certo, né, meu colega? Já está 100%, né? Eu estou com olhos de águia. Esperar a Renata. Eu vou aqui, vamos já enquanto a Renata chega, tá? Tá. Presidente, depois desses da Unimed a gente faz um intervalo, né? Fazemos o intervalo. Esperar então o Luiz voltar ali, a gente então continua a votação. Que horas são? Vai dar já o horário, né? Porque já é. Deixa eu olhar na hora certa da Ana. Deixa eu ver aqui. A Renata voltou. Ana, olha só que engraçado. O celular nosso, ele é, em princípio, sincronizado, né? Ele está sempre sincronizado, né? Mas no meu celular, agora é 10h45, no notebook é 10h37, e naquele site, hora certa, é 10h41. Cada um está com um horário, mas eu vou considerar ali o 10h41. Esperar o Luiz voltar. Oi. Depois desses do Márcio, é um meu também que saiu de vista de ITR.
Eu já tinha até votado, não sei se tem interesse de fazer ele antes do intervalo ou depois. Tá bom, porque vai demorar, Rafael. O meu vão ser 8. Oi? O meu vão ser 8, Rafael. São 8 da Unimed, entendeu? E aí vai ter que ficar batendo dispositivo, dependendo. A decisão vai ser a mesma. Isso não vai, a gente não vai precisar ler os 8. Mas vai ter que ficar batendo número, decisão. Vamos só aguardar o retorno do Luiz ali e a gente dá a sequência. A minha internet caiu aqui, presidente. Desculpa aí um pouco. Tá? Não, tranquilo, tranquilo. Eu tô lendo uma notícia aqui que 3 regiões do DF vão ficar sem luz hoje. Deixa eu ver. Espero que não seja a região do CAF, né? Não, Então, tá. Então, vamos dar sequência aqui à nossa coleta de votos. O Luiz já votou, tá? O Luiz ali está com a telinha apagada, mas já votou. O Gregório, então, dá parcial provimento, né, Gregório? Isso? Parcial provimento a recurso. O voto do Gregório, inclusive, vê se, me corrija se estiver enganado, você dá parcial provimento reconhecendo a compensação dos valores de retenção constantes das DIRFs com os códigos, com o código de receita 3280. Isso, né? Constante dos autos. Né? Márcio, o voto do Márcio é para negar provimento a recurso voluntário. Renata, como você vota? Acompanha a divergência. Acompanha a divergência. Rafael, como vota? Eu vou acompanhar a divergência, presidente. Ok. Francisco, como vota? Eu acompanho o relator. Acompanho e ratifico o que o Luiz falou do voto, da qualidade do voto. Ok. E, Ana, como você vota? eu acompanho a divergência. Eu vou acompanhar o relator nesse voto. E, colegas, é o seguinte, em relação à compensação, ressarcimento e restituição, eu entendo que se aplica ainda o voto de qualidade. Tá? Aqui não é exigência de crédito tributário, o contribuinte não questiona o crédito tributário exigido, ele só quer compensar esse crédito que ele reconhece que é devido com esses valores aí que não estão sendo reconhecidos agora. Então, no meu caso, no meu entendimento, nesse caso específico, cabe sim o voto de qualidade. Então, como empatou, eu estou aplicando o voto de qualidade. E aí vai ficar assim o resultado do julgamento. Acordam os membros do colegiado por voto de qualidade em negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Gregório, Renata, Rafael e Ana, que deram provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo a compensação dos valores de retenção constantes das DIRFs com o código de receita 3280, vou colocar assim, constantes dos autos. Ah, não, só isso, 3280, só isso, acho que não precisa colocar constantes dos autos. Tá? Então vai ficar assim o resultado para o item 2 da pauta. Márcio, agora você falou que essa decisão ela era a mais abrangente de todas, né? Na verdade é essa e a do processo 9, que é o 15.892.720033/2012-91. Essas são as mais abrangentes. Os processos 3 a 6 são processos que foram negados provimento em relação à não discriminação da natureza dos serviços, ou seja, não discriminação dos serviços cooperados naquela fatura de serviços, ao passo que o 7 e 8 é apenas relacionado à modalidade de pré-pagamento.
Então, só foi rejeitada pelo pré-pagamento. Essa decisão tomada em relação ao item 2 se aplica Sim. Em relação a quais? Sim, não, aplica-se a todos, é negar provimento e, consequentemente, o Gregório vai concordar que vai ser, que é o voto dele é divergir pelas mesmas razões. O dispositivo vai ser o mesmo, negar provimento por maioria. Tá. Por maioria não, por voto de qualidade, desculpa. Em todos eles vai ter essa questão do reconhecimento parcial do recurso pelos conselheiros contribuintes, para que seja reconhecida a compensação dos valores das dívidas de código. Esse dispositivo é igual para todos, então? Sim, porque todos os processos foram trazidos comprovantes de rendimento, como bem citou o Gregório, variam entre 17,08 e 32,80. Tá, então eu vou deixar você agora à vontade com a palavra para você explicar a situação em relação a cada um deles, tá bom? Tudo bem, então os processos de 3 a 6, os da pauta, né, que são os processos de número, eles têm o mesmo início, 15.892, é o 22, é o 2, o 3, o 4 e o 5, todos de 2011. Curiosamente, nesse caso, o contribuinte ele não alegou nada em relação a não pré-pagamento, ele não questionou o pré-pagamento, ele apenas... Ele não falou nada a respeito, na realidade, ele só vai atacar a parte da discriminação nas faturas de serviço. E aí eu vou aproveitar o raciocínio que eu usei anteriormente, que é em relação à falta de certeza, a falta de liquidez, de demonstração da decomposição dos serviços cooperados para divergir aqui com mais razão do que nos outros, já que ele anuiu com o argumento da fiscalização em relação ao pré-pagamento e ao custo operacional. E com relação aos processos 7 e 8, que também tem o mesmo início, e são de número 14 e 15 de 2013, aqui a fiscalização apenas questionou a falta de pré-pagamento, apenas negou o direito creditório relacionado aos pagamentos na modalidade pré-pagamento. Não houve nenhum questionamento em relação à modalidade custo operacional, então também vou acompanhar o mesmo raciocínio que eu trouxe anteriormente, por não se tratar, em meu entendimento, de ato cooperado, mas sim de ato não cooperado, de ato de mercado, e aí feriria o princípio da isonomia, não atenderia o disposto à Política Nacional de Cooperativismo, ao que dispõe a Constituição Federal também. Por último, o número 9 é o processo de número 33 de 2012, 7233 de 2012, ele é idêntico a esse último que nós julgamos integralmente, que é o número 2 da pauta. Todos eles eu nego provimento, todos eles os argumentos eu já trouxe no processo mais amplo, nos dois processos mais amplos, e todos eles eu, de novo, repito, eu imagino que o Gregório vai divergir também no mesmo ponto para acolher as retenções informadas no Código de Receita 3280. Então, eu acredito que isso deveria ter sido montado um lote ou algo parecido, pelo menos por se tratarem de assuntos muito correlatos, idênticos entre si, e exige uma decisão una, de 2 a 9. Tá. Então, a sua decisão em relação ao item 2 da pauta é aplicável até o item 9, né, em relação a todos eles. Não, eu vou fazer mudanças no voto, de novo, em relação às matérias, mas dentro dos 2 tópicos são 2 matérias, de novo. A conclusão é sempre a mesma, negar provimento. E o voto do Gregório é aplicável em relação a todos eles. Vai querer fazer a declaração de voto, Gregório? Tá. Então, colegas, em relação aos itens de números 2 a 9 da pauta, todos da contribuinte Unimed de Bauru, Cooperativa de Trabalho Médico, de relatoria do Márcio. O Márcio, então, está negando provimento e os conselheiros dos contribuintes estão dando parcial provimento, e aí ficará, assim, o resultado que vai ser igual para todos, para os itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Gregório, Renata, Rafael e Ana, que deram provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo a compensação dos valores de retenção
constantes das DIRFs com o código de receita 3280. Ok? Ok, eu só queria fazer uma colocação, que não é de mérito, né, do processo, é que as quatro pessoas que votaram contra nós, contra a tese do relator, não contra nós, não deixa esse negócio de um contra o outro, discordado da tese do relator, eles não são conselheiros do contribuinte, tá? Eles são conselheiros do CARF. E eles têm a mesma responsabilidade que a gente tem de fazer o controle de ilegalidade. Só esse detalhezinho aí. Tá certo. É que para eu não falar assim, Renata, Gregório, eu falei assim, mas tudo bem, você tem total razão, né? Aqui somos todos iguais, né? Todos conselheiros, né? E não existe aqui no CARF, gente, essa história de conselheiros defendendo os contribuintes, conselheiros da Fazenda defendendo a Fazenda. Não é essa a ideia aqui. Aqui é uma equipe, todos em igualdade, e defendendo, vamos dizer assim, a verdade dos autos, a aplicação correta da lei, né? Todos trabalhando igual e do mesmo lado, no mesmo time, né? Oxigenando a legislação para não ficar arcaica e anacrônica. Exato. Todo mundo trabalhando junto. Eu acrescentaria fossilizada. Tá certo, então. Então tá, colegas. Então, essa foi então a Eu acho que no fundo nós somos todos conselheiros dos contribuintes, afinal de contas a gente está defendendo o dinheiro público, que no final, ao fim e ao cabo, é nosso, é do contribuinte. É verdade. Então tá, colegas. Então, em relação aos os itens de 2 a 9, ficou essa a decisão. E agora é quase 11 horas, acho que podemos fazer um intervalo, então, agora, né? Colegas, então, a partir de agora, 15 minutos, pode ser? 15 minutos, então. Marco Antônio, você pode, então, parar a gravação, Rafael e Francisco também.